Oi, gente, bom dia. Estamos iniciando aqui mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre as legislações de base do SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde. E é basicamente a Lei 8080 de 90, a Lei 8142, e nesse momento eu acrescentei também o que está posto sobre a saúde na Constituição Federal. Vou iniciar aqui a apresentação de slides. Enquanto ela compartilha aí, né, que às vezes leva um tempo para compartilhar, a gente vai falando por que a gente quer aprender, né, por que é necessário a gente falar sobre a legislação do SUS. Por que é necessário? Primeiro porque vocês vão ser profissionais de saúde, né, vocês vão atuar dentro desse sistema e dentro desse sistema é interessante que vocês o conheçam. Segundo, porque todo mundo é usuário de saúde. Logo, é interessante também que vocês conheçam os fluxos enquanto usuários, né? Como é que esse sistema funciona. Terceiro e não menos importante, porque vocês, após formados, vocês vão prestar concursos públicos para conseguir emprego e estabilidade no mercado de trabalho. E esse é um assunto que é muito cobrado em todos os concursos públicos na área da saúde, não só da enfermagem, mas qualquer concurso na área da saúde que você for fazer, você vai precisar desses conhecimentos, certo? Então, a gente vai partir aí, né? Eu acredito que a apresentação já tenha aparecido em tela. A gente vai falar sobre a Constituição, Lei 8080 e Lei 8142. Nossa conversa começa lá na Constituição, no artigo 6º, no qual ela estabelece como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde e o trabalho. Opa, ela falou aí da saúde, né? Então a saúde já entra no artigo 6º como um direito social fundamental. E ele inclui mais outros pontos aí, o lazer, a segurança, a previdência social, né? E como direitos sociais, todas essas áreas, o governo vai ter políticas dentro das quais ele vai nos dar, nos proporcionar esse direito dentro de todas essas áreas, dentre elas, assunto aqui desse momento da nossa conversa, a saúde. E aí os artigos da Constituição Federal que tratam mais especificamente sobre a saúde são os artigos de 196 a 200, né? Sobre ele nós vamos começar a falar agora. 196, 97, 98, 99 e 200. O artigo 196, ele fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, nesse primeiro artigo aqui, ele diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a saúde é nosso direito de todas as pessoas, né? Como a gente está falando de uma lei nacional, ela é uma lei que se aplica ao território brasileiro, ao Brasil enquanto país. Saúde é direito de todos, né? Já entra aí o primeiro princípio, que é a universalidade. Né? Ele é um direito universal, ele é um direito que é para todos. E igualitário, entra aí um segundo princípiozinho, né, que na lei fala em igualdade, porém, em princípio, a gente compreende esse princípio como o princípio da equidade. E ele fala também mais embaixo de promoção, proteção e recuperação da saúde, né? Isso tudo vai abranger aí um outro princípio, que é o princípio da integralidade. Nós vamos falar desses princípios mais adiante, né, do SUS, mas por enquanto ele já entra, né, nesse artigo introduzindo os princípios do SUS.
No artigo 197, ele diz que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos desta lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Ele fala aí que o governo, ele além de prestar a saúde, né, de ter que dar o direito à saúde, é dever do Estado, ele tem que regulamentar, que é o que ele está fazendo nessa lei, criar regulamentação, fiscalizar e controlar, né, todos esses procedimentos em saúde, que ele pode fazer isso diretamente, o poder público federal, através do governo, ou através de terceiros, né, terceirizando esse trabalho para outras pessoas. O artigo 198, ele fala que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Né? Então, didaticamente falando, o SUS ele tem princípios e ele tem diretrizes. A gente vai começar falando aí, por uma questão de ordem da legislação, das diretrizes. E os princípios a gente vai discutir mais adiante, falando sobre a Lei 8080. Mas a primeira diretriz aí que ele fala é a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Depois vem o atendimento integral e depois vem a participação da comunidade, né? Essas são as 3 diretrizes do SUS. Então, primeira diretriz aí, a descentralização. O que é descentralização? Primeiramente, nós tínhamos um sistema de saúde antes de 1988, ele era centralizado. Centralizado aonde? Centralizado no governo federal. Então, a gente tem um gestor federal, que tem na sua autoridade máxima aí o presidente da República. Nós temos um gestor estadual, tem na autoridade máxima aí o secretário estadual de saúde, aliás, o governador, perdão, o secretário já é da saúde. Então, nós temos o governador e nós temos a esfera municipal, no qual a autoridade máxima é o prefeito. Então, são 3 esferas de governo: a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, todos legalmente eleitos, né, e todos têm uma equipe de trabalho. O que ocorre? Anteriormente à Constituição, a ideia do governo era centralizado. Toda a gestão do sistema de saúde, ela era bem centralizada no governo federal. Era o governo federal quem tinha os seus hospitais, era quem construía os hospitais, era quem prestava assistência à saúde. Porém, a nossa gestão federal, ela fica lá em Brasília. Então, muitas vezes, essa gestão federal ela não conseguia abranger a realidade do nosso país, que é um país de dimensões continentais. Então, quem estava aqui em Roraima, lá no Iramutã, por exemplo, não era contemplado, muitas vezes, com as políticas que eram elaboradas ou com os serviços que eram prestados nos grandes centros urbanos. Então, foi aí que veio essa ideia de descentralizar. O que é descentralizar? É começar a mandar recurso para os estados e dizer: estados, vocês conhecem essa realidade melhor do que nós aqui em Brasília, né, aqui nos grandes centros. Então, vocês podem ir recebendo os recursos e vocês podem começar a criar as suas políticas de saúde da forma que vocês melhor entenderem, de acordo com a realidade que vocês vivenciam. Municípios, vocês também têm essa liberdade. Nós vamos começar a descentralizar o recurso para que vocês implementem as suas políticas. E aí começou esse processo de descentralização com direção única em cada esfera de governo, ou seja, retirou-se o poder de gestão e o recurso financeiro do governo federal e foi descentralizando para estados e para municípios em uma direção única do governo federal
para os estados, para os municípios, certo? Isso aqui é o princípio, a diretriz, perdão, da descentralização. Federal de 88. Municípios não mais centralizar no 90 graus. Vamos para frente. Segunda diretriz, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Entra aí uma segunda diretriz, né, que é a integralidade, né, o atendimento integral. Então, quando a gente fala de atendimento integral, a gente está falando de um atendimento, eu vou usar uma palavra aqui, um atendimento completo. Esse atendimento integral, ele abrange as várias esferas do atendimento, primeiramente, e as várias fases da vida, certo? Então, a gente, começando aí na questão do tipo, da tipologia de atendimento e do grau de complexidade, por exemplo, nós teremos ações desde prevenção, então tem ações hoje de prevenção de doenças, tem ações hoje de tratamento de doenças e tem ações de reabilitação da saúde quando o tratamento não deu certo ou quando você ficou com alguma sequela. Então, a gente tem hoje tratamentos de saúde que entram desde a prevenção. Que tratamentos são esses? A gente pode pegar aí o Programa Nacional de Imunização, a gente pode pegar os programas de suplementação vitamínica na infância, a gente pode pegar os programas de transferência de renda, né, no caso do Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda condicionada, né, tem alguns outros recursos aí que visam promover a saúde, visam que você tenha melhores condições de saúde, visam evitar as doenças, né, programas caso dessas praças aqui da cidade de Boa Vista, no qual você dá condições de lazer, né, você coloca essas quadras, você coloca espaços ao ar livre saudáveis, você está colocando condições de saúde para a população, para a prática de exercícios físicos, você está promovendo saúde. Entram serviços de tratamento, de assistência à saúde, e aí nós temos também de uma forma integral, ou seja, nos 3 níveis de complexidade, tanto na atenção primária à saúde, como na atenção secundária, quanto na atenção terciária à saúde. O que é que vai mudando disso? Os graus de complexidade, né? Então, a gente tem a porta de entrada, que são as unidades básicas de saúde, e nós temos os outros serviços, que são os serviços hospitalares e os serviços de alta complexidade, né, de serviços terciários, que envolvem aí os procedimentos que envolvem muita tecnologia, os transplantes de órgãos, né, todos os procedimentos que envolvem uma complexidade muito alta. E aí você transita nessa integralidade, nesses níveis, né, em vários níveis de atendimento, desde aquele mais básico até um de maior complexidade, desde aquele no qual você vai simplesmente tomar uma vacina para evitar uma doença, mas está tudo bem, você não tem nenhum problema de saúde, até aquele de uma complexidade na qual você vai passar por um transplante de fígado, por exemplo, né? um tratamento de uma complexidade muito grande, ou de coração, né? Ou de uma cirurgia que envolva aí um conhecimento extremamente específico nos serviços terciários. E tem fluxos, né, da primeira para o segundo nível para o terceiro nível, ou seja, isso torna o atendimento integral. E um outro ponto da integralidade é exatamente a questão do atendimento em todos os ciclos de vida. Hoje, o Sistema Único de Saúde, ele te atende desde o momento de antes de você nascer, quando você está lá na barriga da sua mãe, você já está recebendo assistência à saúde. Sua mãe já iniciou um atendimento pré-natal, já fez exames, já recebeu suplementação, já faz consultas de rotina, já tem acompanhamento do crescimento e desenvolvimento,
Então, tudo isso já é um atendimento que iniciou antes mesmo de você nascer. Aí você foi lá e nasceu, hein, garotão? Então, quando você nasceu, aí tem um programa de assistência à saúde da criança. Então, você lá, a criança, tem várias ações de promoção da saúde da criança. Inclusive, aqui nós estamos em Boa Vista, que é considerada a capital nacional da primeira infância, né? Porque aqui nós temos muitas políticas voltadas à saúde das crianças. Então, você já, pequenininho, bebezinho, curumim, já tem aí uma série de políticas à sua disposição. Chega na adolescência, tem também uma cobertura da saúde na adolescência, né? As vacinas contra o HPV, as orientações, principalmente aí a galera começa a subir mais os hormônios, as orientações com relação às DSTs, planejamento familiar, né? Uma sexualidade saudável, tudo isso entra aí nas questões da adolescência. Na idade adulta, tem vários programas para a idade adulta também, né? De hipertensão, diabetes, de tuberculose, de planejamento familiar, programa de várias coisas, vários programas específicos, o próprio programa de planejamento de pré-natal também. Enfim, tem uma infinidade de programas e na idade idosa também. Ou seja, essa integralidade ela se refere também a todas as fases da vida, desde antes de você nascer até a idade avançada, né, até a melhor idade, você está coberto pelo serviço de saúde público, certo? Isso aqui é o atendimento integral. É de todas as formas, é desde a promoção, a cura e a reabilitação, é em todos os níveis de complexidade, primário, secundário, terciário, e é em todas as fases da tua vida, né? Tudo isso é integral, é completo, é rico, é muito bom o nosso sistema de saúde. Mas é bom, mas o SUS é bonito no papel e na prática não funciona. Claro, para tudo isso e para a prática nós precisamos ter pessoas, precisamos de você, nós precisamos de pessoas responsáveis, pessoas que deem conta dessa responsabilidade, que saibam gerenciar, que tenham conhecimento do sistema. Por que o sistema não funciona? Porque as pessoas não estão tendo o conhecimento ou a dedicação necessária para fazer essa política funcionar. Para sair do papel e a coisa acontecer, é preciso que você tome e abrace para si essa responsabilidade. Inclusive, isso tem a ver com a nossa próxima diretriz, que é a participação da comunidade. E aí foi colocado na Constituição que o SUS ele vai ser construído com a participação da comunidade. Aí você pensa assim, mas beleza, a comunidade vai participar, pode contribuir, normal. Normal hoje, meu irmão, porque antes dessa Constituição, também a comunidade não apitava em absolutamente nada. Então, era o governo federal quem mandava, quem dizia como ia ser feito, ia ser organizado, a assistência à saúde, se estava te agradando bem, se estava te representando bem, se não, tá bom também, você não tinha voz, não tinha opinião, não tinha parte nessa construção. Então, por isso que essa diretriz, né, veio a ser aí uma novidade, né? Você que como eu, é uma pessoa jovem, né, que já viveu aí dentro do período do SUS, você não conheceu essa realidade, mas se alguém aí está me assistindo aí já de uma idade mais avançada, deve ter vivenciado esse período, né, no qual não existia a participação da comunidade nessa construção do sistema de saúde, certo? Então vamos para frente. Está aí as 3 diretrizes, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí 24 horas por dia. O que nós temos, gente, é a distribuição da população de Roraima, certo? Os municípios do estado de Roraima.
ainda falando aí sobre a Constituição, o que eu vou falar agora? Porque ele fala aí que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Então, existe uma hierarquia entre o poder federal, estadual e municipal, certo? E existe esse formato de regiões de saúde. Para que isso, meu irmão? Para você conseguir ofertar a saúde ao usuário de uma forma integral. Nós não acabamos de falar sobre a integralidade, que você tem que ter, você tem direito à saúde, ela é integral, ela é em todos os níveis de complexidade. Só que isso tem que ser organizado. E como é que ele é organizado? Ele é organizado em uma rede regionalizada e hierarquizada. Para que existem essas regiões e essa hierarquia dentre os níveis de complexidade? Para que se organize a assistência. Imagina aí que tu tá lá no... Não vou falar do Iramutã novamente, não. Vou falar agora lá do Caroeb, pronto. Você tá lá no Caroeb e, de repente, começou a ter febre, começou a ter uma dor abdominal muito importante, uma cólica abdominal, e aí você foi lá em uma unidade de saúde ou consultou com algum médico e o médico disse, não, você tem apendicite. O que você vai fazer lá? Vai ficar lá no Caroeb, de boas, tomando uma aguinha de coco? Não, né? Você vai procurar um local onde você possa fazer a sua cirurgia. Senão você vai conversar com o nosso Senhor Jesus. Então, você vai ter que vir a Boa Vista, certo? Ou você vai ter que ir lá para Rorainópolis, ou seja, você vai ter que se deslocar de uma região para a outra. Quando você se desloca, você está saindo de uma região e indo para uma outra região, de um município ao outro. Para quê? Para você conseguir ter uma assistência integral, porque você está saindo do primeiro nível de complexidade, que é a atenção primária, para o segundo nível de complexidade, que é a atenção hospitalar. Para que seja promovida essa integralidade, é necessário que se organizem essas regiões de saúde. Então, quando um serviço não der conta e a integralidade tem que se manter, você tem que pular para um outro nível de complexidade. Mas nem sempre vai ter. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, a grande parte deles municípios deste tamanho que tem pouquíssimos serviços de saúde. Então, é preciso que os serviços se organizem para você ter a assistência à saúde. Então, aqui em Roraima nós temos 15 municípios, aqui bonitinho, não sei se vocês conseguem ver daí a setinha do mouse, não vou contar que vocês não estão vendo. Então, nós temos aí os municípios com as respectivas populações, o município aí do número 7 é Boa Vista, né, com dados aí do IBGE numa projeção para 2016 com 326 mil habitantes. E aqui no nosso interior nós temos municípios menores, né, populações aí de cerca de 10 mil habitantes, pouco mais, pouco menos. Então, o que foi feito aí, né, em Roraima? Aí nós temos um mapa administrativo aí dos 15 municípios de Roraima. Para quem não conhece o estado, né, tá aí um mapinha bonitinho, certo? Só ocultar aqui uma coisa que está aparecendo para mim aqui. Pronto. Então, aí nós temos essas regiões do estado de Roraima, aí bonitinho. O que foi feito aqui em Roraima? Foi dividido em duas regionais de saúde. Nós temos a região Centro-Norte e nós temos a região Sul. Quem foi que fez isso? Foram gestores do estado de Roraima. Para que fizeram essa subdivisão em Centro-Norte e região Sul? Para organizar melhor os serviços de saúde, meu irmão. Então, na regional norte, aqui Centro-Norte, aliás, nós temos estes municípios. Nós temos um polo aí da região de Boa Vista. Para que isso? Para se promover a
integralidade. Então, você tem aí os municípios no entorno de Boa Vista, e aí o que não se resolver nesses municípios, eles são encaminhados para a capital, Boa Vista, certo? Então, isso é para quê? Para que o usuário transite em todos os níveis de complexidade. Onde é que está escrito e organizado isso? No plano de saúde. Tanto o município, quanto o estado, quanto o governo federal, eles têm um plano de saúde que é feito aí a cada 4 anos, né, de acordo com os gestores que são eleitos. É a programação da organização da assistência à saúde que eles vão prestar. Região sul do estado de Roraima, aí nós temos no centro da região sul Rorainópolis, que é quem tem a maior complexidade instalada em serviços de saúde. E aí nós temos Iracema, Caracaraí, São Luís, Baliza e Caroebe no entorno de Rorainópolis, que mandam aí um fluxo de pacientes para receber cuidados de saúde quando esses municípios não forem suficientes. Pessoal, e quando Rorainópolis não for suficiente, aí volta para o lugar de maior complexidade, que é Boa Vista, né? Ocorre aí o movimento do paciente de uma região para outra. E quando Boa Vista não conseguir resolver, aí vai para o local que tem mais complexidade, que é Manaus. Então, ocorre que muita gente vai fazer um TFD, um tratamento fora de domicílio, em Manaus. Pessoal, e quando Manaus não resolve, aí tem que sair para São Paulo, para os grandes centros do Brasil. Professor, e quando o resto do Brasil não resolve? Aí, meu irmão, segura da mão de Deus e vai. Então, tem essas subdivisões aqui em regiões de saúde, no estado de Roraima. Por ser um estado pequeno e só ter 15 regiões, olha, só tem 15 municípios, nós temos apenas 2 regiões de saúde. Você pegar aí o meu estado maravilhoso do coração, o Ceará, por exemplo, né? O Ceará já tem 188 municípios. Então, o Ceará ele tem 1, 2, 3, 5 macro-regiões, né? Fora as micro-regiões. Né? Tem a macro-região de Fortaleza, a de Sobral, do Cariri, Sertão Central, e o litoral leste, a região do Jaguaribe. Então, são regiões para quê? Onde você pega em cada região dessa polos de atendimento que dispõem de maior complexidade de atendimento, de grandes hospitais, de locais que podem receber, de um entorno de lugares que têm menor complexidade. Tudo isso é organizado, é amarrado, é disponibilizado os recursos para que o sistema seja fluido e para que as pessoas, todas as pessoas tenham acesso à saúde em todos os níveis de complexidade. O artigo, ainda na Constituição, né, o artigo 199, diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, então os serviços privados também podem prestar serviços à saúde, né, também podem, se você futuramente aí, você nosso aluno, você que já tem uma certa condição, receber uma herança, se você ganhar na loteria, se você jogar lá no Roraicap, e for premiado, e de repente você quiser construir um hospital, quiser construir uma clínica, um serviço, né, a assistência é livre. Você pode ser o dono aí do seu próprio negócio, para a galera aí que tem um olhar empreendedor. E as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Mas espera aí, o Sistema Único de Saúde não é o sistema público? E a instituição particular, privada, pode participar do sistema público? Pode. Porque muitas vezes os serviços públicos não serão suficientes para executar determinada demanda ou necessidade da população. Então, o que é que o SUS vai fazer? Ele vai lá no privado e diz assim, ei, estou precisando aí de um serviço que tu tem. Aqui, por exemplo, a gente tem aquele hospital Clínica Renal, né, que presta serviços ao SUS. O SUS não tem nos seus serviços um atendimento suficiente
para pacientes que fazem tratamentos renais, e o SUS vai lá e contrata os serviços da clínica renal, que é uma clínica particular, de forma complementar. Então, como é que acontece isso? Ele diz aí, ó, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Né? Aqui a gente, em Roraima, eu acho que não tem nenhuma entidade filantrópica, né? Mas um grande exemplo no Brasil e que tinha lá em Sobral, onde eu estudei, eram as Santa Casas de Misericórdia, que são entidades filantrópicas que têm preferência para se conveniar ao SUS. E aquelas também sem fins lucrativos. Elas têm preferência exatamente porque não têm fins lucrativos. Por fim, aí na Constituição Federal de 88, eu ia até gravar direto, mas eu vou quebrar essa aula aqui porque está ficando muito longa. Eu vou quebrá-la em partes. Né? Por fim, o artigo 200 da Constituição Federal de 88, ele diz aí que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições. Atribuições gerais, gente. De quem? Quem que faz isso? Todo mundo, as três esferas, a esfera federal, a esfera estadual e municipal. A Lei 8080, ela vai detalhar o que é que cada esfera vai fazer, mas de um modo geral, o sistema único, ele tem que controlar e fiscalizar os procedimentos de um modo geral, produtos e substâncias de interesse para a saúde, né? Tudo é controlado, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, né? Hemoderivados, derivados de sangue, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, né? Inclusive nos últimos anos aumentaram bastante aí as vagas de alguns cursos da área da saúde para formar mais pessoal, participar na formulação da política de execução de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar alimentos, controle, produção, transporte, guarda de psicoativos, tóxicos e radioativos, tudo isso se reflete na saúde, tudo isso passa pelo controle, pela inspeção, pela estrutura do SUS, né, e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho. Todos esses são pontos que refletem diretamente na nossa saúde, beleza, galera? Eu vou parar aqui um pouquinho essa aula, que eu vou dividi-la para ela não ficar muito grande, tudo bem? Então, vou aqui interromper a gravação, depois a gente continua daqui a pouquinho, valeu!